Bem, para responder o que é a teologia bíblica, nós precisamos pensar um pouco no que é a teologia sistemática. A teologia sistemática é aquele ramo do estudo teológico que trabalha com as doutrinas, com as grandes doutrinas da fé, com os grandes ensinos, o ensino de toda a Bíblia a respeito de Deus, o ensino de toda a Bíblia a respeito de Cristo, do Espírito, da salvação, das últimas coisas, o ensino de Cristo a respeito, o ensino da Bíblia inteira a respeito da igreja. Então a teologia sistemática trabalha tematicamente, pega grandes áreas, grandes ensinos, então ela apresenta o que a Bíblia diz sobre isso. A teologia bíblica também trabalha com a Bíblia, evidentemente, o objeto de estudo de qualquer ramo da teologia tem que ser a Escritura, mas a teologia bíblica faz isso de maneira um pouco diferente, porque ela vai trabalhar com temas menores. Ela vai trabalhar com o conceito de história da redenção, ou seja, existe um desenvolvimento cronológico na maneira que Deus foi se revelando. Então a teologia sistemática ela não presta muita atenção nesse desenvolvimento cronológico. Ela apresenta o estado final de tudo que a Bíblia ensina. A teologia bíblica não. Ela mostra os desenvolvimentos. Aquilo que era de uma forma e sofreu algumas mudanças. Existem coisas na Bíblia que foram descontinuadas, como o sistema sacrificial, por exemplo. Ele se cumpre em Cristo e agora nós não precisamos mais fazer sacrifícios. O templo de Jerusalém, ele apontava para Cristo. Nós não precisamos mais de um templo e nós não temos mais um templo a não ser a reunião dos crentes, a união dos crentes. Então a teologia bíblica é este ramo da teologia que analisa as Escrituras a partir da história da redenção, da maneira que Deus foi se revelando ao longo dos tempos. Gerhardus Voss, um grande teólogo bíblico, ele diz que a revelação tem 4 características. Ela é histórica, orgânica, progressiva e adaptável. E quando você pensa nessas 4 características e vai vendo a maneira que a Bíblia vai progredindo, é a mesma mensagem, é o mesmo evangelho que está lá em Gênesis 3,15. Mas quando a gente chega no Evangelho de João, quantos detalhes foram acrescentados? É a mesma revelação orgânica que agora foi expandida e agora ela está revelada de maneira mais completa. Então, a teologia bíblica se preocupa com essas coisas. Ela também se preocupa com cada autor específico fala a respeito de algum assunto. Então, veja, a teologia sistemática, quando ela fala a respeito de fé, ela apresenta uma definição de fé que se aplica a todos os autores bíblicos. A teologia bíblica, quando ela fala de fé, ela vai se preocupar em dizer qual é a concepção que o apóstolo João tem a respeito de fé. Qual é a concepção que Paulo tem a respeito de fé? E note, às vezes é um pouquinho diferente. Existem nuances diferentes, não é radicalmente diferente, nunca antagônico. No entanto, existem pequenas diferenças que apontam para a riqueza da revelação de Deus. Então, a teologia bíblica, ela trabalha as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, com essa preocupação. O que cada autor diz? O que cada época diz? Existem momentos distintos da revelação de Deus, sempre através da aliança. Deus vai trazendo à tona a sua mesma aliança, mas com algumas nuances diferentes, aquela mesma aliança. E a teologia bíblica vai explicar para a gente esse desenvolvimento, essas continuidades, descontinuidades. Se por um lado a teologia sistemática tem o risco de, às vezes, afirmar alguma coisa mais pela lógica do que por um texto bíblico realmente que está fundamentando aquilo, por outro lado, a teologia bíblica corre o risco de querer afirmar algo que um texto aparentemente está dizendo, mas aquele algo vai contra aquilo que o restante da Bíblia diz. De tal forma que a teologia sistemática é absolutamente fundamental para a gente fazer uma boa teologia bíblica. E vice-versa. Nós precisamos das duas e ambas baseadas em boa exegese, ou seja, boa interpretação do texto bíblico.